Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem! Bom, meu povo, estou de volta! Voltei para mais uma videoaula aqui no nosso canal do YouTube, o canal Estudo Fácil. Bom vê-lo aqui novamente, né, meu povo? Gente, para a nossa videoaula de hoje, nós vamos continuar o que estávamos falando de álgebra. Henrique, não lembro o que a gente estava falando. A gente estava falando de análise combinatória. Tá até aqui, análise combinatória. A primeira aula que a gente fez disso foi só de PFC. Exercício, 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 para ficar tudo tranquilo. Segunda aula, arranjo, combinação e permutação. E hoje nós vamos falar de número binomial, binômio de Newton e triângulo de Pascal. Tá bom? E aí, fechou, meu. E aí, fechou. Para a gente finalizar bem essa parte de análise combinatória. Tá bom? Este assunto está nas aulas 49 e 50 da apostila 7 do Sistema Ângulo de Ensino. Beleza? Olha, gente, os exercícios que a gente vai fazer hoje são de nível médio para cima, porque eu quero fortalecer vocês com essa matéria, que é uma matéria bem chatinha, tá bom? Mas quando você pega o jeito, fica só alegria. Tá? Então, assim, eu peguei, acho que são 10 exercícios, se eu não me engano, 10 ou 13. Não, são 10. 13 foi em outra aula. Então, assim, é para deixar todo mundo sabendo bem da matéria. Não, são 12 exercícios, mas alguns aqui são bem tranquilos, outros já são um pouquinho mais difíceis, tá bom? Não é difícil, são delicados de serem feitos, beleza? E qualquer dúvida que ficar nele é só mandar no @estudo.fácil, lá no direct do Instagram. Combinado, meu povo? Então, bora soltar a vinheta do nosso canal para depois a gente começar a conversa. Então sim, bora, meu povo! Aí, meu povo, mas olha, antes da gente começar a falar mesmo da matéria, vem comigo pra cá, ó. Eu vou apresentar uma ficha aqui, ó. Tá todo mundo vendo a ficha aí já? Esta ficha, né, porque a análise combinatória também envolve probabilidade. Então, o que que eu fiz? Para não deixar esse assunto passar em branco, né, talvez depois eu faça uma aula só de probabilidade, mas eu preparei uma ficha para deixar com que vocês estudem também. Então aí são 10 questões, tem exercícios bem legais aqui, com gabarito no final. Então você faz tudo bonitinho para treinar, tal, com gabarito aqui, e qualquer dúvida que ficar, você me manda mensagem lá no Instagram. Tá bom? Que aí eu te ajudo, tal, tranquilo, e esta ficha estará disponível lá no Drive. Tá bom? Vou até deixar o link dela aqui, mas a ficha estará na pasta Fichas Álgebra lá no Drive. Beleza? E aí você faz, tira dúvida sem problema nenhum. Combinado? Então bora voltar aqui para o slide, vou parar de apresentar o PDF, né, a ficha, então bora começar a conversa. Bom, falando de análise combinatória, isso daqui nós já havíamos visto na outra aula. Então nós temos análise combinatória, que seria uma contagem dos possíveis agrupamentos dos elementos de um determinado conjunto. A regra é que se eventos forem independentes, a gente soma, que é a regra do OU. E se um evento interfere no outro, você multiplica, que é a regra do E. E se você tiver, né, então, qual que é a diferença? Arranjo, você considera a ordem. Então, assim, você vai ler um exercício. Opa, esse aqui considera a ordem? Aham. Então, você usa a fórmula do arranjo. Beleza? E aí você faz arranjo é igual n fatorial sobre n menos p fatorial. Beleza? Lembrando que um arranjo de qualquer número tomado 0 a 0 é o próprio 1. Tá? Fatorial, né, que eu esqueci de falar disso. Fatorial é o número feliz. Por isso está aqui a exclamação feliz da vida. Tá bom? Por quê? É quando a gente tem o número fatorial, exemplo, 3 fatorial, é todos os fatores até chegar no 1. Então é 3 vezes 2 vezes 1. Ah, Henrique, entendi. E se for 6 fatorial? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Princípio fundamental da contagem a gente já tinha visto. Né? E aí tá ok também aqui, qualquer coisa você volta lá na aula 1, que eu vou deixar nos cards aqui e na descrição também. Lembrando que 1 fatorial é o próprio 1, 0 fatorial também é 1. Tá bom? Lembrando que para ter fatorial, o n tem que ser maior ou igual a 2, não pode ter fatorial de número negativo. Beleza? Permutação é um arranjo do próprio n tomado n a n, né? Então a permutação é n fatorial, e se for com repetição, né, que é essa coisa aqui, a gente já trabalhou na outra aula, né? Mas aí a gente vai colocando os fatores que repetem embaixo, né? E aí a combinação é o próprio arranjo pela permutação.
ou pela fórmula n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Tá bom? E aí a combinação, logicamente, não considera a ordem. Tá bom? Esta parte aqui nós já vimos na aula passada. Tá bom? Então, esse assunto aqui já está visto. Já foi visto e trabalhado. Qualquer dúvida que ficar nessa parte aqui, nessa parte básica e introdutória, você me manda mensagem. Tá bom? Porque a gente precisa estar com tudo isso muito claro para entender o número binomial de uma forma mais tranquila. Tá bom? Então, bora seguir para o número binomial. Vamos lá. Tá aqui, ó. Número binomial nada mais é do que uma própria combinação. Sério, Henrique? Seríssimo. Então, o número binomial é uma combinação, que é o que está aqui. A gente representa por, e fala, né, n sobre p. O que seria isso? A combinação de n tomados PAP. E aí é o arranjo pela permutação, ou n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Tá bom? Então, é, por exemplo, a combinação de 5 tomado 2 a 2. É isso, né? 5 sobre 2. Tá bom? Regras. N tomado 0 a 0 é o próprio 1. N tomados n a n é o próprio 1. E n sobre 1 é o próprio n. Tá bom? Então, 8 tomados 1 a 1 é o próprio 8. Ou 8 sobre 8, 1. Ou 8 sobre 0, 1. Tá bom? E aí, fechou. Outra coisa importante, quando nós tivermos uma igualdade de binômios, de números binomial, que é essa parte aqui envolve uma igualdade, tá? O que nós vamos ter? Nós temos que ter duas condições importantes a serem levadas em conta. Ou que o valor de P é igual ao valor de Q, ou que o valor de P mais Q seja igual ao valor do N. São duas coisas importantes que a gente tem que tomar em consciência quando for trabalhar igualdade de binômio, tá bom? De número binomial. E aí, fechou, meu. Você leva o exercício tranquilamente, tá? Exemplo, ó. 15 sobre 9 é a mesma coisa que 15 sobre 6, porque 9 mais 6 dá 15. E aí, fechou. Ou, porque assim, você pode ter duas formas, né? Porque a gente chama de número binomial complementar, que é essa coisa aqui, ó. P mais Q igual a N, ou P igual a Q. Por quê? Se você fizer a combinação de 15, 9 a 9, ela vai ser a mesma coisa que a combinação de 15, 6 a 6. E aí, por isso, que às vezes você pode deixar mais fácil. Então, às vezes você chega no exercício que tem lá uma combinação de 20 tomados a 18. Assim, uma coisa absurda. Mas você pode fazer uma combinação de 20 tomados 2 a 2, que é mais fácil. Por quê? É complementar, dá o valor de cima. Tá bom? Então, é bem tranquilo, bem suave. Beleza? E a relação de Stiefel, que a gente tem que conhecer mesmo, tá bom? Isso daqui a gente vai usar até no exercício hoje, que é o exercício do IME, é super importante, que é onde a gente vai somar o número binomial, basicamente. Então, a gente tem que n sobre p mais n sobre p mais 1 tem que dar n mais 1 sobre p mais 1. E isso eu vou mostrar no triângulo de Pascal, que nós vamos ver, se eu não me engano, na próxima tela. Tá bom? Então, por exemplo, eu tenho um número binomial aqui de 6 sobre 4. Eu vou ter que somar com 1, tem que permanecer o mesmo n de 6, só que eu tenho que acrescentar um p, 6 sobre 5, para dar o quê? 7 sobre 5. Beleza? Tranquilo, meu povo? Acho que sim, né? Deu certo. Lembrando que esse p mais 1 é a mesma coisa aqui, ó. Esses aqui são iguais. Tá bom? E aí? É isso, né? Eu acho que agora ficou claro, mas eu vou mostrar no triângulo de Pascal. Olha que mágico. Vem comigo! Vamos lá. Falando nele, olha ele aqui. Simbora, né? Bom, o triângulo de Pascal ele é construído em forma de um triângulo. Henrique, você jura? Eu juro. Juro direitinho, meu. Juro. De verdade. Mas enfim, simbora. Ó, nós temos linhas e colunas, né? Então, linhas e colunas assim. Beleza. Bom, a linha é o próprio N e a coluna é o P. Como assim? N sobre P. N sobre P. E assim vai. Beleza? Então, como são combinações, né? Se a gente resolver essas combinações, a gente chega nisso. Ah, Henrique, entendi. Então, vai construindo assim um triângulo de um jeito bem interessante, né? Fechou. Fechou, né? Só alegria? Só alegria. Outra coisa, a gente vai trabalhar as propriedades no próximo slide, tá bom? Mas o que é importante já pensar e olhar esse triângulo, ó, números equidistantes são iguais. Ou seja, este daqui é igual a este
esse é igual a esse aqui é sozinho. Esse é igual a esse é igual a esse, e esse é igual a esse. Ah, Henrique, fechou, meu. Fechou, só alegria. Beleza, meu povo? Então, bora continuar a falar agora das propriedades mesmo, tá bom? Então vamos lá. Atenção, acompanha comigo. O cateto e a hipotenusa desse triângulo, claro, o triângulo ele é imenso, o triângulo continua, tá bom? Valem 1 sempre. Por quê? No primeiro, o P aqui ó, é igual a 0. E no último, sempre vai ser N é igual a N, né? Assim você vai ter o mesmo valor de P e de N. Eles vão ser iguais, por isso sempre vai dar 1. Logicamente, a hipotenusa e o cateto deste triângulo sempre serão 1. Beleza? E aí, é isso. Outra coisa importante, né, que foi a propriedade 2 que eu estava falando ali, que termos equidistantes são iguais. E aí é isso. Por isso que quando a gente tinha, por exemplo, lá, a mais b ao quadrado, que era o quadrado do primeiro, mais às vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, ó, 1, 2, 1 era isso, ó, 1, 2, uns coeficientes ali, né? E aí fechou. Aqui que é a parte chave super importante da matéria. Propriedade 3, ó, a soma de dois termos vizinhos é igual ao de baixo. Como assim, Henrique? Se eu pegar este termo aqui e somar com este, vai dar o de baixo. 3 mais 3 igual a 6. Ah, Henrique, caramba, é sério que é isso? É sério, ó. Por exemplo, 4 mais 1 dá 5. E aí é aqui que está a relação distível, porque a gente pega um n sobre p. N sobre p mais 1 vai ter que dar o quê? N mais 1 sobre p mais 1. Porque se eu sei que n é linha e p é coluna, eu permaneço na mesma linha. Então, n sobre p, aqui n sobre p mais 1, e aqui n mais 1 sobre p mais 1. E aí fechou. Olha que louco, né? Que louco. E outra coisa super importante é a propriedade 4, que a soma dos termos da linha é igual a 2 elevado a n, sendo n a linha. Como assim? Então, na linha 0, a soma dos termos vale 1. Ah, Henrique, entendi. E na linha 1, 2 elevado a 1 é o próprio 2, então a soma dos termos vale 2. É como se fosse uma PA, né? 1, 2, 4, 8, 16, 32, e assim vai. Então, da segunda linha é 2 ao quadrado, que é 4, e assim por diante. Beleza? Então, o triângulo de Pascal é isso. Tranquilo? E aí, entramos já no binômio de Newton, que aqui é a parte importantíssima da matéria. Tá bom? Gente, talvez essa aula fique um pouco longa, tá bom? Porque os exercícios são um pouquinho mais trabalhosos, tal, mas assim, a gente vai na fé. Beleza? E aí, aqui está o binômio de Newton, que a gente representa por a mais b elevado a n, a qualquer expoente que seja. Tá? E aí, como que funciona isso? Você pega a combinação n00, exemplo, e vai fazendo tudo bonitinho. Então, a elevado a n mais n sobre 1 vezes a n menos 1 vezes b, tal. O que é importante? O primeiro termo está sempre decrescendo e o segundo termo está crescendo. Como assim? Ó, você tinha a mais b ao quadrado. Você tinha a quadrado mais 2ab mais b quadrado. Neste primeiro cara aqui, o b era 0. O b era elevado a 0. Neste cara aqui, o a era elevado a 1 e o b também elevado a 1. E neste cara aqui, o b era elevado ao quadrado e o a elevado a 0. Ou seja, o a ele foi diminuindo conforme o expoente e o b foi crescendo conforme o expoente. Ah, Henrique, que louco, né? Louco. Bem legal mesmo, né? E aí, outra coisa importante, o número de termos de um próprio binômio de a mais b elevado a n é n mais 1. Como assim? Se eu tiver um binômio, um binômio, isso, a mais b ao quadrado, quantos termos vão ter no total? Ah, se eu sei que é n mais 1 está elevado ao quadrado, logicamente terão 3 termos. E é verdade, porque é a ao quadrado mais 2ab mais b quadrado. Tá bom? A mais b à décima terão 11 termos, porque é sempre n mais 1, sendo n o expoente. Tá bom? Quando for a menos b elevado a n, vão alternando os sinais. Então, começa positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, e assim vai. Tá bom? E aí,
É isso. Beleza? Fórmula do termo geral, que é super, super, mega, ultra importante. Tudo se baseia aqui, ó, termo geral. É o termo de P mais 1 por conta deste negócio aqui, ó. Então, se eu quero o segundo termo, P tem que valer 1, tá? Vai ser N sobre P vezes A elevado a N menos P vezes B elevado a P. Tá bom? Essa é a fórmula do termo geral, que é super, mega e ultra importante. Tá bom? E aí, nessa parte da somatória aqui, assim, eu não daria tanta ênfase. Tá bom? Não vou dar tanta ênfase nisso. Tudo bem que vai ter um exercício dessa aula que nós vamos utilizar isso, mas é bem tranquilo. Tá bom? Isso daí é como se a gente pensasse assim. É o valor que ele vai somar tudo que está na frente, tudo que está depois do símbolo de somatória. Tá bom? Mas não precisa ficar decorando essa fórmula. Tá bom? Ele soma o que está na frente. E ele sempre inicia com este P igual a 0 aqui, ó. Ele vai iniciar com P igual a 0. Tá bom? E aí fechou. Então ele começa e vai terminar. Ele começa em P e termina no NN. Tá bom? E termina no NN. Então é basicamente isso. Tá bom? Lembrando que aqui, ó, no termo geral, este A é o T primeiro termo e o B é o segundo termo. Combinado? Posso fazer exercício? Então simbora, vem comigo, que a hora é agora. Vamos lá. Aqui. IFAO 2017 nos diz o seguinte. O termo independente, o termo independente, isso daqui significa quando o valor de x é igual a 0. Ou seja, ele não depende do valor de x. Na verdade, não é que o valor de x é igual a 0, o x é elevado a 0. Por isso que o x é elevado à primeira, é igual a 0, ele tem que ser 0, tá? X elevado a 0 para dar 1, tá? E aí o expoente então tem que ser 0, o expoente de x tem que ser 0. No desenvolvimento do binômio tal. Bom, vamos calcular o termo geral. Termo geral. Então vamos lá, vamos utilizando a fórmula do termo geral, que eu acabei de mostrar no slide passado. T igual a T, K mais 1, igual a N sobre K, tal. Essa aqui é a fórmula do termo geral. Substituindo os valores. N é o expoente, então é elevado a 5. Então 5 sobre K, eu não tenho valor de K. Vezes 2x ao quadrado, elevado a 5 menos K. Vezes 3 sobre x ao cubo, elevado a K. Fechou. Arrumo, né? Então vou distribuir aqui o expoente, né? Vou elevar tudo aqui bonitinho e vou arrumar tudo isso para deixar de uma forma mais simples. Tá bom, cheguei nesta forma mais simples aqui. Porém, como ele fala que é o termo independente, eu vou ter que igualar o expoente de x a 0, porque ele quer o termo independente. Então você pega 10 menos 5k igual a 0. E aí você descobre que o valor de k é 2. Portanto, você já vai acabar descobrindo que é o terceiro termo, mas isso para a gente não importa, o exercício não pediu. Se ele pedisse qual é o termo independente e qual posição ele está, aí sim, você responderia terceira posição, termo tal, tá bom? E aí você substitui na fórmula aqui, que é na fórmula mais básica que você chegou, tá bom? Substitui o k por 2 e resolve tudo bonitinho, chegando que o termo é 720, portanto, alternativa E de elefante. Tá bom? Gente, o que vocês têm que tomar muito, muito, muito cuidado é na hora de potência e na hora de sinal. Tá bom? Porque, por exemplo, como você tinha uma fração aqui, 3 sobre x ao cubo, eu subi o x ao cubo invertendo sempre o sinal de expoente. Então, eu inverti e subi. Porque aí sim eu não preciso trabalhar mais com fração. Eu consigo trabalhar assim normalmente, fazer simplificação e tudo mais. Tá bom? Lembrando que potências, quando estão sendo multiplicadas e são da mesma base, somam-se os expoentes. E quando estão sendo divididas e são de mesma base, subtraem-se os expoentes. Combinado? Então bora seguir para o 2. Vem comigo. 2. No desenvolvimento de x vezes 2x mais 1 a décima, o coeficiente de x ao cubo é... Bom, termo geral, é sempre a mesma coisa, tá bom? Esses exercícios aqui eu peguei tudo a dedo, né? Escolhi assim, a dedo tal, mas assim, tem tudo a mesma cara, tá bom? Então vamos lá. Termo geral é este. Coloca aqui tudo bonitinho, arruma. Como você quer x ao cubo, atenção, não me vai igualar p mais 1 a 3. Não me vai igualar a 3, tá bom? Então,
você vai fazer o quê? Por que você não vai igualar a 3? Ah, Henrique, mas ele pediu x ao cubo. Você tem um x multiplicando aqui. Esse x multiplicando aqui vai fazer o quê? Depois soma os expoentes. Então você vai ter que igualar p mais 1 a 2. P mais 1 a 2. Ah, não, na verdade, olha aqui, ó. Agora eu entendi o que aconteceu. Eu já coloquei o x na conta. Mas se você não tivesse colocado, você teria que igualar primeiro a 2 para depois considerar esse x. Mas se eu fosse você, que foi o que eu até fiz aqui, já coloco o x. Tá bom? Já coloco o x. Considera tudo uma coisa só. Tá bom? E aí fica mais fácil. E aí você vai descobrir então que o p tem que ser 2. E aí você resolve tudo bonitinho, né? Substitui os valores ali e descobre que o coeficiente de x ao cubo é 180. Aí você marca a alternativa D de dado. Gente, atenção. Ele pede coeficiente. Então, se você me respondesse numa prova 180 x ao cubo, eu te dava meio certo. Porque o que eu quero é o coeficiente. O coeficiente é o número aqui, ó, 180. O que não importa que é x ao cubo, porque eu já pedi para você x ao cubo. Tá bom? Então, muito cuidado com o que ele pede. Tá bom? Então é isso. Tá dando aí para entender? Espero que sim. Qualquer coisa manda mensagem, tá bom? Mas o que é importante é, pediu o coeficiente de tal número, vai termo geral, desenvolve tudo bonitinho e aí só alegria, tá bom? Então bora pro 3, vem comigo. O 3, este daqui é importante, ó. O valor da soma abaixo é do IME, ó, 2016. Opa, meu, vou ter que fazer essas combinações. Nossa, que preguiça. Não, você vai lembrar da relação de Stiefel. Bom, no caso agora meu PowerPoint parou. Enquanto isso eu estou falando com vocês. Espero que a gravação não tenha sido danificada por isso, mas também não sei por que ele quis parar, né? Mas enfim, você vai ter que lembrar da relação de Stiefel. Qual que é a relação de Stiefel? Ah, N sobre P. Ó, tá até aqui, ó. Vamos ver. A gravação tá ok? Tá tudo certinho? Bom, espero que sim. Qualquer coisa depois eu edito e tudo mais. Então vem comigo, ó. Relação de Stiefel, N sobre P mais N sobre P mais 1 é igual a N mais 1 sobre P mais 1. O que você precisa buscar? Dois números binomiais que têm o mesmo N. No caso, você tem este e tem este. Então, puxa para perto e vai e deixa o restante. Resolve esses dois. Esses dois originou este. Ah, Henrique, entendi. Aí você vai resolver esses dois que vai originar esse. Por quê? Vai ter a mesma base. Aqui não é a mesma base, é o mesmo N. Você pega esses dois e vai dar este. Aí você vai somando. Tudo bonitinho. Então é um exercício que ele é fácil, não vai precisar resolver nada. E aí no final você vai chegar em 2021 sobre 6, alternativa D de doidão. Beleza? Fechou, né? Assim, era você lembrar da relação de Stiefel para você conseguir resolver esse exercício em paz e numa boa. Beleza? Então bora pro 4, meu povo. Simbora! O 4 da Specs 2015. O termo independente de x, opa, o expoente tem que ser x elevado a zero. No desenvolvimento de x ao cubo menos 1 sobre x quadrado elevado a 10 é igual a... Bom, vem comigo. Termo geral. Novamente, mesma coisa. Então vamos lá. Qualquer termo do desenvolvimento do binômio será dado por... Resolve tudo bonitinho, né? Então a elevado a n menos p vezes b. Ó, aqui eu subi, ó, x quadrado eu já até subi, ó. Já até subi. E aí foi, ó. Resolvi tudo bonitinho. Como ele quer o termo independente, iguala o expoente de x a zero. Porque o termo independente aqui não depende de x. E aí você vai descobrir que o p é 6. Descobrindo que p é 6, substitui na fórmula do termo geral, segue a sua vida feliz da vida. E aí você vai e só alegria. Tá bom? E aí o termo vai ser, o coeficiente vai ser 210, a alternativa B de bola. E aí, meu povo, fechou? Fechou, fechou? Só alegria? Então, bora para o exercício de número 5. Pronto, meu povo, vamos lá. Bom, exercício de número 5 da Specs 2018. Nos diz o seguinte: determine o valor numérico do polinômio px é igual a x à quarta mais 4x ao cubo mais 6x quadrado mais 4x mais 2017 para x igual a 89. E aí você, na sua
Sua consciência pensa assim, Henrique, eu vou ter que levar 89 à quarta. Eu vou ter que fazer todo esse cálculo. Né? Se você for meio preguiçoso, né, você faz isso. Mas você que está no canal Esse Tudo Fácil, você não vai fazer isso, porque você já aprendeu comigo a como fazer, né, jogar isso para o binômio de Newton. Por quê? Olha, o x ele está descendo, então logicamente o x tem que ser o primeiro termo do binômio. E o outro é o próprio 1, porque o 1 ele não aparece aqui. Mas se depois no final ele aparece 2017, logicamente, tem o que? Tem o 2016. Por quê? Você teve que somar o 1. Você somou 1 aqui, ó. 4, x0 mais 1 à quarta. E assim vai. E aí você chega no x mais 1 à quarta. Tá bom? Que aí vai dar mais 2016, né? Porque isso daqui, ó, isso daqui é o próprio binômio. Aí o 2016 veio depois. Tá bom? E aí você substitui o x por 89. 89 mais 1 vai dar 90. E aí essa conta que você teria que fazer, né? 90 à quarta mais 2016. E aí vai ser o quê? Esse número imenso aí, que no caso vai dar a alternativa de dado. Tá bom? Então isso aqui às vezes é comum aparecer do 1 não estar explícito e ele ir caindo. Daí aí você vai ter que somar depois ele no final e tudo mais. Tá bom? Combinado, meu povo? Então bora seguir aqui. Tá bom? Vem comigo! Para o exercício número 6 da Federal de Pernambuco 2012, que nos diz o seguinte: encontre o inteiro positivo n para o qual o quinto termo da expansão binomial de este treco aqui seja independente de x na expansão em potências decrescentes de x. Então o x tem que ser elevado a 0. Beleza? Termo geral. Esse daqui é um pouquinho mais trabalhoso porque envolve raiz cúbica e tudo mais. Você encontra o termo geral. Como se tirar da raiz cúbica, né? Como você tem, ó, raiz cúbica de x, isso daqui é igual a x elevado a 1/3. E aí você consegue fazer e resolver tudo bonitinho. Tá bom? Como você quer o x elevado a 0, você iguala o expoente a 0 e descobre o que? N. Porque ele quer n. Encontre o inteiro positivo n para o qual o quinto termo da expansão binomial seja independente de x. Tá bom? Então o valor de n tem que ser 16. Combinado, meu povo? Então bora seguir para o exercício de número 7. Aqui, ó, estadual do Rio Grande do Norte. A soma dos algarismos do termo independente de x no desenvolvimento do binômio de Newton tal é, soma dos algarismos do termo independente. Termo geral é a mesma coisa que você vai fazer. Vai achar o termo geral, igualar o expoente a 0, porque ele quer o termo independente. Você iguala a 0, descobre o valor de P. E aí você vai descobrir qual é o termo. No caso, o termo é 1120. O termo sendo 1120, a soma dos algarismos do termo é você somar 1 mais 2 mais 0, que vai dar o próprio 4, alternativa B de bola. Então, assim, eu não estou seguindo passo a passo, estou assim, porque a gente já está pegando o jeito. Né? A gente já está pegando o jeito, tem que estar pegando a malícia matemática, né, Barnabé? Então, fechou, só alegria. Tá bom? É você fazer passo a passo, seguir tudo a mesma coisa que você vai cair no mesmo lugar, tá bom? Então, vem comigo para o exercício de número 8. Aqui, ó, sabendo que a somatória de n's PAP é igual a 256, qual é o valor de n? Bom, você sabe que o valor da somatória, né, da linha é 2 elevado a n, logicamente, então, 2 elevado a n tem que ser igual a 256. E aí você vai descobrir que 256 é 2 à oitava. Como você faz isso? Decompõe 256. E aí, logicamente, como é uma igualdade de expoente, é um exponencial, 2 é igual a n é igual a 8, alternativa A de abobrinha. Beleza, meu povo? Tá tranquilo, né? Assim, é de boa esses exercícios e tal, então só alegria. Vamos para o 9. Estadual Rio Grande do Norte de novo. Qual o valor do termo independente de x? Opa, x é elevado a 0. Do binômio tal, considerando que o mesmo corresponde ao sétimo termo de seu desenvolvimento. Termo geral. Tá aqui, ó. Achei termo geral. Beleza.
Até aqui, se eu fosse o professor de álgebra, eu já dava meio ponto, assim, dava metade da nota, tá bom? E aí você faz o que, ó? Sabendo que o termo independente de x é o sétimo, que este termo é o sétimo termo, você tem que saber o que? Como a quantidade de termos de um binômio é n mais 1, logicamente, se ele é o sétimo, tem que ser 6 mais 1. Logicamente, o p é igual a 6, então você tem n sobre 6. E aí, o que você vai ter que descobrir agora? Como ele quer o termo independente, 18 menos 2n é igual a 0. E você vai descobrir que n é 9. Qual você quer o termo? Então, resolve bonitinho. E aí vai dar 672, alternativa B, de belezura. Combinado, meu povo? Aí tá tranquilo, sucesso, suavidade. Tá bom? Então, bora para o 10. O 10 da Escola Naval 2013. Coeficiente de x à quinta no desenvolvimento de 2 sobre x mais x ao cubo, tudo elevado a 7 é... Bom, termo geral. Vai descobrir o termo geral novamente aqui. E aí faz a mesma coisa. Como o expoente é 5, você vai pegar o expoente de x, 4p menos 7, igual a 5. Logicamente, o valor de p vai ser igual a 3. E aí você substitui tudo bonitinho, você vai cair no x à quinta. Como ele quer o coeficiente, é apenas 560, alternativa E de elefantão. E aí fechou. E aí só alegria. Combinado, meu povo? Então bora pro 11. Simbora. 11. Desenvolvendo o binômio tal, obtém-se um polinômio de 16 termos. Qual o valor de n? Bom, se eu sei que o número de termos de um binômio é sempre n mais 1, logicamente vai ser que 3n mais 1 vai ser igual a 16. Então, n é igual a 5. E aí você ganhou a questão, que é a alternativa C. E aí fechou, meu. Henrique, era só esse exercício, somente isso. Você não vai desenvolver nada. Nada, você vai perder o seu tempo fazendo tudo isso. Tá bom? Ia ser muita coisa aí. Então, só quer o número de termos? Então, fechou ali, ó. Só alegria. Só alegria. Então, bora pro último exercício, meu povo. Bora pro 12. O 12 diz o seguinte, ó, o número de valores de x para os quais os coeficientes binomiais 6 sobre 2x e 6 sobre x quadrado sejam iguais é... Bom, você tem duas coisas para serem iguais. Ou que o p seja igual a q, né, lembrando dos complementares, né? Então, x é igual a 2x, x quadrado é igual a 2x, ou que x quadrado mais 2x seja igual a 6. E aí você resolve tudo bonitinho, chegando que x é igual a 0 ou que x é igual a 2. Lembrando que não pode ter raiz, nem número negativo no binomial. Tá bom? Por isso que você só tem apenas dois valores naturais para x. Portanto, alternativa B de bola. Beleza, meu povo? Olha, eu aconselho, né, os exercícios acabaram aqui, eu aconselho que você, antes de ver a minha resolução, tente fazer, porque vai ser só alegria. Combinado, meu povo? Então é isso. Fico à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, o que precisarem, podem mandar mensagem lá no Instagram, @estudo.fácil. Combinado, meu povo? Então é isso. Um grande abraço, fiquem bem. Muito obrigado e até a próxima aula. Nos vemos. Tamo junto, meu povo. Bons estudos.